Boa noite, pessoal. A gente já vai começar daqui a pouquinho. É que lá no computador da secretaria a gente está com um problema de conexão. Então, eu conectei aqui com a conta do conselho no meu computador em Ouro Preto e lá vai entrar com outra conta, ok?
Boa noite, pessoal. A gente está com problemas técnicos lá na secretaria, então eu tô com a conta aqui do Conselho em Ouro Preto e, enfim, quando a gente conseguir conexão lá, a gente já começa a reunião, tá? Só dá um okzinho no chat pra gente ver se vocês estão me ouvindo bem. Ah, tá, ok, obrigado. Oi, Deise. A gente está com um problema técnico lá na secretaria, então eu tô aqui com o computador em Ouro Preto e E lá na secretaria a gente está tentando entrar com outra conta para a gente conseguir iniciar a reunião, tá? Só peço que aguardem só um pouquinho. Desculpa, viu? Sem problema, a gente aguarda. Não tem problema nenhum, não.
Acho que a gente tem que deixar desligado, acho que aqui seria o microfone, que é isso que você orientou, para não dar microfone. Acho que o microfone do norte. Não, já está ligado. Está te ouvindo bem? Beleza, então, libera o vídeo, a imagem já liberou? Já. Então, vê para a gente conseguir ver. Perdão. Acho que você tem que clicar na nossa carinha. Mas... Beleza, então. Vai sair do Pedro. Precisa mexer Falou. na câmera? Não, né? Boa noite, gente. A gente teve um problema técnico lá na secretaria, aí em Pirassununga. Bom, nas trocas que eu tive de conta com a Joyce, enfim, eram muitas contas vinculadas, então acabou que eu tive que fazer algumas mudanças de senha, né? Enfim, são muitas contas vinculadas e deu um problema de acesso aí na Secretaria de Cultura. Então, por isso que deu esse atraso inicial, mas pelo regimento nós estamos na segunda chamada, que geralmente é o que já acontece. É isso. Boa noite a todo mundo e vamos dar início, então. Boa noite a todo mundo. Prazer para quem não me conhece. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Reinaldo, Oi? tenta falar um pouquinho próximo do microfone. Tá bom assim? Tá melhor. Iniciando de novo, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a confiança de todo mundo que depositou em mim. Recebi muitos convites, muitas mensagens via privado, né? Agradecendo e botando fé e tendo impulsionando para que eu siga esse caminho agora, ocupando esse cargo de presidente do conselho. O pessoal do chat está falando que está bem baixo o microfone daí. Está bem baixo. Isso, teria como alguém entrar pelo celular e fazer o mesmo esquema da última reunião? Que entra na reunião pelo celular e fica passando o microfone de boca em boca para a gente conseguir escutar? Aí, no caso, desligaria o volume do computador. Eu solicitei a entrada, Pedro. Ok. Vai ter que desligar. Admitir já. Ok? Tudo ouvindo agora? Tem que tá dando eco. Tem que abaixar o som da caixa aqui agora, acho. Tá ótimo agora. Tá ótimo, pode deixar então, Benê. Bom, vamos lá. Obrigado por todo mundo que está aí na reunião. Foi um prazer, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Facchini, sou daqui de Pirassununga, né? Ator e palhaço. E aí, queria agradecer a confiança, não só dos conselheiros, mas como todo mundo que mandou mensagem para mim no privado, me dando força e falando que está junto para a gente dar sequência aí. Durante esses 10 anos, vamos falar, além de ser plantada a sementinha, as pessoas foram cuidando para que começasse a dar flor. Então, o solo está ali, e agora a gente pensa que é isso, agora nós nos unirmos, eu não sei como é que eu falo, se eu olho para cá ou para lá, não sei. Sentar ali, troca de lugar. E aí, eu queria muito agradecer e falar para cada um que está aqui, para a gente, na verdade, para nós nos unirmos e a gente pensar o que nós vamos fazer da agora em diante, né? Já que o solo está preparado para a gente dar sequência. Pedro, acho que agora a primeira coisa, estou tentando aprender Machado e Almir, que era do conselho anterior, eu peço que vocês me auxiliam nessa parte de orientação. Acho que agora seria o Pedro falar, não sei se você pôs para estar gravando. Sim, já está gravando. Quem são os conselheiros presentes, né? Para chamada, só para chamar. Isso, agora é a nomeação dos presentes e depois seria a leitura e aprovação da ata que a gente não tem, né? Então a gente teria que pedir a votação da isenção, né? A dispensa da leitura da ata. Primeiro faz a chamada, por gentileza, depois a gente faz esse segundo procedimento.
Ok, então, vou fazer primeiro a nomeação aqui online, aí eu pediria para a Cândida fazer a nomeação dos presentes aí presencialmente, né? Pode ser? Ok, então. Aqui na chamada temos eu, Pedro Metner, primeiro secretário, Ana Paula, Andrew, Aqui, estou aqui. Andrew Lemos, ok, Deise Lozano, Edilaine, Eduardo, Boa- Giovana Gobesso, Leléo e Luque. E a Vânia Marquezine. Eu também estou, Elisete Vitoriano. E a Elisete Acho que Vitoriano. Ok. Alguém faltou? Não? Ok. Eu acho que foi isso. O Pedro, ele verifica se não tem nenhuma solicitação para entrar na reunião, por gentileza. E o Almir falou que geralmente tem alguns visitantes que entram para assistir. Verifica para mim, por gentileza. Sim, não tem nenhum participante na lista de espera. Beleza. Então, Cândida, por gentileza, o nome dos presentes aqui. Boa noite. Passo, então, a nomear os presentes aqui. Começo pelo Eduardo, Roberta, seu Benê, Ademilson, Machado, Mayra, Reinaldo, Almir e a Tana. E sou eu, Maria Cândida. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Cândida. Oi? Sim. Passar para o Machado aqui. Só justificar a ausência da Joyce. Ela, agora à tarde, ela não passou bem, então ela não teve condição de vir, provavelmente não terá condição de entrar online também. Posteriormente, ela vai enviar o e-mail, tá? Só justificar aí a ausência dela. Ela também está Ok. em férias, acho mais que justo. Acho que é importante falar isso. Pelo que eu vi também no grupo, não teremos a presença do Arnaldo e nem do suplente dele, do Andrés, no setorial de música. Não houve uma justificativa, mas eles já avisaram que não iam poder comparecer previamente. Estão me Ô, ouvindo? Pedro, Oi. então, só para completar essa informação, aí é sempre interessante verificar o e-mail antes de iniciar a sessão, porque às vezes tem pessoa que manda por e-mail também justificativa de ausência. Sim, sim. Eu já verifiquei. O grupo do WhatsApp também justificou, né? Não consigo comparecer à noite. Sim. Pode ser até por motivos pessoais, a pessoa não falou o motivo, mas ela Sim. notificou que não vem, então está justificado, né? E Eu acho que poderíamos estabelecer agora, sim, também assim. Posso? Era assim pelo WhatsApp ou não? a gente vinha nessa Justificativa de prática. não vir? Sim, aí assim, depois vai ter que fazer um exercício com o regimento, porque o regimento pede outras coisas, pede para mencionar quem está faltando, mencionar as justificativas e o colegiado aprecia, né? Para aprovar ou não. Não era uma prática que a gente exercia, né? A gente respeitava a ausência e dava continuidade aos trabalhos. Só para endossar também em relação à ata, as atas anteriores, talvez seja um exercício que vale ainda. Na prática, a gente vinha por conta da reunião já ser gravada, a Joyce pegava todo o registro, mandava a ata por e-mail para que todos tomassem ciência antes. Então, assim, eu leio a ata, vejo se eu confiro, se tem alguma coisa que está irregular. Já por e-mail, a gente notifica, olha, tem alteração aqui, e ela já trazia para leitura o que já estava em ordem. Então, também um exercício que adianta bastante. Então, de repente, eu vi que você está preocupado com a ata anterior, porque o regimento ele pede, né, leitura e aprovação da ata anterior. Mas a gente tem esse respaldo de ter a gravação e também de ter esse registro, de notificar por e-mail, e essa importância daquele comunicado que a gente colocou, de todos responderem a todos, para ter essa ciência, né? Inclusive em relação às atas. Sim, muito bem, Almir. Só esclarecer que eu já fiz
à vista anteriormente do e-mail, não tem nenhuma justificativa além das que estão presentes no grupo do WhatsApp. Então, de qualquer forma, são essas justificativas que eu recebi, que foi somente a ausência do setorial de música até então. Isso. Só para completar. Aí, por que eu falo do regimento e tem que sempre reforçar? Porque se o colegiado decidir fazer uma reflexão sobre o regimento, porque ele é bem incisivo quando diz assim, a pessoa faltou e não tem justificativa. Dependendo de quantidade de faltas, ela já é desligada do conselho. Sim. Então, aí os secretários que vão notificar a presidência, faltou hoje, não deu justificativa. Na segunda já entra em contato para ver o que está acontecendo com a pessoa, se ela vai, próxima, para não faltar, porque não acontece esse tipo de situação. A gente teve muito desse problema durante a pandemia, de ausências, e a gente seguiu os trabalhos, mas o regimento ele é bem rígido nesse sentido. Bom, quanto então tem que colocar em votação agora é a ata que não foi lida, né? É a Não dispensa teve... da leitura da ata. E aí coloca em votação. Alguém não aprova? Eu queria fazer uma observação. Sim. A gente não precisa aprovar a dispensa da ata, porque a ata não foi feita. No momento em que a ata estiver pronta, ela entra para a reunião. Eu acho que todo esse trâmite pode ser feito, faz a ata, manda por e-mail. Na próxima reunião, porque nem sempre a gente aprova a ata de uma reunião para outra. Muitas vezes também a Joyce não conseguia fazer, de uma reunião para outra. Então, no momento em que a ata estiver pronta e que todo mundo tiver lido, entra na pauta da reunião, aprovação da ata, dispensa a leitura e pronto. Nesse momento, a gente não precisa nem pedir dispensa da ata, porque ela não está pronta. Perfeito, Deise. Obrigado pela colocação aí. Bom, dando sequência, então, vamos iniciar a reunião de hoje. Eu estive aqui no dia 2 para ter uma reunião com a Joyce, para poder tentar agilizar essa reunião de hoje, que foi solicitada uma pauta pelo Almir e também uma colocação minha. Por que eu tive essa reunião? Para saber se nós tínhamos dinheiro no Fundo Municipal de Cultura, para ver se seria possível a gente fazer alguma coisa. E conversando com a Joyce, hoje, no Fundo Municipal de Cultura, temos aproximadamente, não certo, porque na próxima reunião, como foi dito na última reunião, a Joyce vai estar apresentando para a gente a sessão de prestação de contas do ano passado. Então, no fundo, hoje, nós temos em torno de R$ 238 mil e 800 e poucos reais. Então, o que acontece? Desse valor de 238 é o que o fundo, que o conselho pode deliberar em cima, certo? O que eu proponho, que aí eu gostaria antes da gente apresentar as propostas, para a gente começar a entender também, esse valor, eu acho que nós poderíamos pensar em movimentar esse valor. E como movimentar ele? Nós dividimos em valores iguais para cada setorial. E aí, cada setorial, depois que fizer a sua reunião, trazer suas necessidades, a gente vai vendo o que vai ser possível. Esse valor, por exemplo, meu setorial, que é circo, se aí a gente estabelecer também o conselho todo, se até junho eu não apresentar nenhuma proposta, esse valor que está em cá, que seria destinado àquele setorial, volta seria redistribuído para os outros setores que estão fazendo alguma coisa. Então é uma forma que eu estou pensando que isso pode ser uma coisa justa para todos os setores, e aí cada representante do seu setor vai trazer a necessidade daquilo. Essa é uma colocação que eu teria. Aí eu gostaria de ouvir de vocês, antes do Almir e da gente dar andamento. O que vocês acham dessa colocação? Claro, meu anjo. Perdão, fala quem é, porque você está aqui, né? Mayra, eu sou do Poder Público, tá? Mas esse conselho, para mim, é novo, a forma de funcionamento, a forma de distribuição do dinheiro do fundo. Então, eu concordo com isso que você está falando, não sou contra, mas eu quero entender
O que é feito antes disso? É feito através de edital, é simplesmente uma proposta. O conselho acha que tem que ter alguns eventos culturais e aí cada setorial vai participar desses eventos. Não precisa ter esse chamamento, só participa quem é do conselho, por exemplo, do setor do circo. Se você faz um edital, ao meu entender, quando eu trabalho nos outros conselhos, eu dou oportunidade para outros circos. A gente tem que trabalhar só com quem está no colegiado? Não. O que eu penso, a colocação que eu penso é assim, a partir do momento que assumiu, por exemplo, do circo, vou citar, eu fiz uma reunião com o meu setorial. Nós achamos, por exemplo, que vai dar, vamos supor, desse valor, se fosse, daria 20 mil para cada um. Desses 20 mil, nós achamos que seria interessante ter oficinas de circo durante esse final de ano, durante esse ano de 2023. Então, nós chegaríamos para a Secretaria de Cultura e falaríamos, olha, nós gostaríamos de solicitar que o dinheiro que está no fundo seria aberto um edital de chamamento para ser desenvolvido. Você entende? Seríamos... Aí, cada setorial tem a sua necessidade. Eu não sei que dança precisa, eu não sei que... Então, estaríamos... A gente entendeu? deu um exemplo que você começou o assunto. Sim, mas seria interessante. Acho que... Eu queria entender como que isso é feito. Certo. Né? Só uma coisinha. Ô, Pedro, você está com a mão levantada, e você pode verificar isso para mim aí, por gentileza? Sim, eu acabei de levantar ela para entrar na fila de fala. Tá, o Almir pediu aqui, depois é você, então. Almir, por gentileza. Então, só para esclarecer, acho que a gente conseguiu a alteração da lei no ano passado, e a lei da criação do conselho, ela prevê a criação do PROMEC, que inclusive ele precisa ser composto até maio deste ano. Então, assim, eu acho que seria interessante a gente se debruçar em cima da lei para ver o que ela está dizendo, porque eu acho que é exatamente isso que a Mayra disse. Essa distribuição, ela tem que ser através das licitações, editais, a Deise também tem uma propriedade para falar sobre isso, e quem vai fazer esse instrumento, né? Então, uma vez constituído o PROMEC, ele que vai estabelecer, né, essas diretrizes, esses editais, diferente das ações da Secretaria de Cultura. Por exemplo, o edital Cacilda Becker, quem produz é a Secretaria de Cultura. Com a ajuda do Conselho, talvez sim ou não. PROMEC não, já é uma comissão composta, né, por sociedade civil, parte do Conselho, pelo que eu entendo e vejo. E aí, pelo que eu me lembro, dentro da aprovação da nova lei, ela já estabelece que até maio, a partir da sua aprovação, precisa ser já estabelecido. Não é isso? Agora mesmo. Até mais. Pedro, o próximo é você, depois acho que aí você dá andamento, por gentileza. Isso, depois é a Deise que está com a mão levantada. Eu ia comentar justamente do que o Almir falou sobre o PROMEC. Eu estive em reunião com a Joyce na sexta-feira passada, e é uma urgência da gente tratar o PROMEC o quanto antes, né? Porque senão a gente ia ferir a lei que foi aprovada em 2022, se a gente não compuser essa comissão até maio. E uma coisa que eu acho importante em estabelecer a primeiro momento é não pensar na distribuição atual do orçamento, e sim pensar nas demandas que existem, para depois pensar numa distribuição. Então, cada setorial, eu acho interessante, pelo menos, trazer uma proposta de uso dessa verba. Porque, por exemplo, o teatro tem uma demanda de orçamento específica, que às vezes nas artes visuais não tem essa demanda. Então, se a gente fatiasse igualitariamente, pode ser que, às vezes, um projeto seja interrompido por causa de um orçamento que não é suficiente, enquanto o outro projeto está com orçamento sobrando. Então, acho, primeiramente, a gente pensar para que esse dinheiro vai ser destinado, para depois nós entrarmos com a distribuição do orçamento, né? Mas, obviamente, pensando primeiramente no PROMEC, que tem que ser feito até maio. Essa é a minha colocação. E uma coisa que eu estou em dúvida, que agora eu levo para o colegiado, geralmente tem que ter as aprovações da pauta no início da reunião. Nós não fizemos as aprovações das pautas que foram colocadas. Eu, inclusive, queria incluir a do Almir, que eu deixei de fora na convocação geral. Nós fazemos isso agora ou damos continuidade, depois fazemos a aprovação das pautas? Uma dúvida, eu estou conhecendo. E agora eu acabei de saber que nossa reunião vai acabar em 10 minutos, então, mesmo esquema de sempre. Eu gostaria de sugerir, ouvir a Deise, a gente fechar isso aqui, aí abre sobre da pauta e a gente dá andamento com o Almir já trazendo as informações.
Oi, gente. A gente nunca fez a aprovação da pauta também, tá? Ela vem pronta, mas como você não colocou a do Almir, então acho que a gente pode só aprovar e incluir a do Almir. Eu não vou ficar a reunião toda, né? Já tinha avisado que eu ia sair às 20 horas. Então, aí quem for ficar, resolve se vai esticar ou não as pautas. Sobre a verba do fundo, eu acho sim que a gente tem que ver o Promed, tem que adequar tudo e tal, mas a gente vai ter que trocar o pneu com o carrinho andando, porque senão a gente vai perder mais um ano. Perder não foi perdido, tá? Mas a gente vai passar mais um tempo aí adequando a legislação, o regulamento e a cultura está parada, né? Parada na parte de fomento, que eu falo, com as questões do fundo, né? E aí a gente acaba usando esse fundo para pagar incêndio, como eventualmente tem acontecido. Com relação à questão de levantar as demandas e depois, por não haver o rateio, Pedro, eu penso, isso é só uma discussão, tá? Não é nada imposto. Eu penso que o rateio ainda é a melhor solução. Por quê? Porque você vai dizer, por exemplo, você fala assim, não tem demanda para tal setorial, em algum momento pode aparecer. Então, qual que seria a minha sugestão? Bom, quanto nós temos hoje? 230, tá. Divide em 12, que são 12 setoriais, certo? E aí vai ter lá, não é esse número, tá? Vamos supor, dá 20 mil para cada setorial, 20 mil para cada setorial. O setorial de circo vai fazer, de repente, está aí com um projeto que envolve circo, mas também que vai envolver o pessoal do teatro, porque, na verdade, também tem atores, enfim, os setoriais podem conversar entre si, fazer um projeto maior, juntar essas verbas para um festival de artes, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem o meu raciocínio. Eu chego e falo assim, gente, eu tenho um projeto de um festival de artes que vai englobar teatro, apresentação musical, dança, circo, tal. A gente junta, né, as nossas partes ali e tal, para fazer esse festival. Mas, em princípio, tem que ser rateado. E o que a gente pode fazer também é assim, soltou um edital, 20 mil, ou antes do edital, vamos levantar a demanda, 20 mil para cada setorial. Bom, o setorial de dança não apresentou nenhuma demanda, tudo bem, então a gente reparte novamente esses 20 mil, né? Mas, em princípio, eu acho que cada setorial tem que ter em mente, olha, eu tenho um X para o meu setorial e o meu projeto ou os nossos projetos, né? Porque várias pessoas podem apresentar projetos, e nesse sentido eu vou na Mayra, que eu acho que nada melhor, a gente tem feito isso em outros conselhos, nada melhor e mais transparente do que um edital mesmo, né? Para que todos possam apresentar propostas. Tá? Mais ou menos isso, né? Acho que faltou alguma coisa que talvez eu não tenha me feito entender, mas é mais ou menos isso, eu penso. Obrigado, Deise. Bom, já, antes de passar, da gente entrar no assunto da pauta de hoje, o que eu vou já adiantar que a Deise está para sair. O que eu gostaria, vou pedir, né, solicitar aos conselheiros que cada conselheiro representante de setor, nós temos a próxima reunião, ficou para o dia 27, se não me engano, é isso, Pedro? Dia 27. Nós temos 20 dias até lá. Então, gostaria que cada representante do seu setor... Dia 28, nesses perdão. 20 dias, buscasse o seu público, o setor, os agentes do seu setor, e começasse a conversar. Eu aproveitei até mesmo o próprio grupo que, durante a Audir Blanc, que nós criamos. Então, nós já começamos a conversar sobre o circo. Então, gostaria que tivesse essa conversa com os setoriais, para da próxima reunião já começar a trazer essas demandas para a gente começar a pensar em ações, o que nós vamos fazer. Então, nós que fomos eleitos, nós temos que ir atrás do pessoal para tentar trazer, depois pensar numa forma também desses grupos, se vai ser um grupo do WhatsApp, talvez criar esse grupo no WhatsApp, mandar, e aí o Pedro manda como mala direta para os artistas, para eles saberem que eu sou do setor de música. Lá vai ter um grupo do setor de música, ele vai clicar e vai entrar para o grupo de setor de música, que existe um e-mail com os artistas da cidade. Então, pode-se pensar nisso. Então, nós temos 20 dias para a gente começar essa conversa, para a gente começar a articular e pensar em começar a trazer ações para cá.
E depois, porque também tem o entendimento depois, para a gente entender o que é obrigação da Secretaria Municipal de Cultura e o que é que nosso conselho, como fica a cargo do conselho. Então, a gente precisa começar a entender um pouco disso também. Então, gostaria muito de solicitar isso. Se alguém tem alguma colocação, gostaria que faça agora, porque está para cair, né, Pedro? Já está caindo ou não? Quanto tempo nós temos? 4 minutos? Faltam Então, 4 alguém minutos. tem alguma ideia, alguma colocação sobre o que eu falei aqui agora? Sim. Então, em relação a esse movimento de setoriais, acho super importante, né, movimentar os fóruns, né, setoriais. Isso também já existia lá no começo, era bem interessante, porque é onde o representante do setorial começa a catalisar essas pessoas. A única coisa que eu penso, assim, de uma forma crítica, é como a gente vai chegar nas pessoas que não têm esse acesso de tecnologia, porque elas existem, né? A gente precisa pensar esse formato. O Google Forms é ótimo, o WhatsApp também é maravilhoso para quem gosta de grupo, mas tem aquelas pessoas que optam por não estar em grupos, porque a gente sabe, né, o teor de grupos, tem grupos e grupos muito produtivos, tem outros grupos muito briguentes, etc, etc. Então, é uma preocupação que me passa, né, nesse tempo todo que a gente vem trabalhando, porque haviam pessoas que chegavam e diziam para a gente, não estou sabendo, não estava sabendo, não sabia, como é que faz, como é que entra, não consegue acessar um e-mail. Então, assim, é preciso pensar nessa ferramenta também alternativa, ainda que com um pouco da tradicionalidade. Como é que eu vou cadastrar um artista que é artesão, que está lá no sítio e não faz uso dessa tecnologia? Mas eu acho que tem que usar os meios de comunicação, jornal, rádio, essa coisa de fazer a publicidade do conselho, de ampliar isso, é onde vai chegar. Não, eu sei, mas assim, eu penso que a intenção é ter esse grupo sempre, né? Sim. E aí essa pessoa não estaria, porque, vamos dizer, se ela não faz uso de WhatsApp ou de e-mail, por exemplo, ela não está. Mas aí ela tem que chegar, né? Tem que vir para as reuniões. Não, mas aí o que acontece? Eu acho que começando, eu acho que a minha provocação é fazer o quê? Começar ali, mas começar a ter umas reuniões setoriais presenciais também. Começar a gente provocar e trazer esse pessoal para ver que eles veem que fazem parte. Para a gente também estar forte, para a gente chegar num secretário de cultura, num prefeito e falar, olha, nós queremos que aqui seja feito isso na cultura. Porque o conselho é para isso, não é para ficar passando a mão na cabeça do prefeito também, não. Secretário de cultura, somos para cobrar. Acho melhor derrubar agora e a gente entrar daqui a pouco. Até daqui a pouco, então. Mas só para a gente levantar para o próximo tópico, é que a Giovana falou que, na verdade, eu não tenho a certeza disso, mas pelo que eu lembro da última reunião, a gente não ia utilizar as segundas-feiras, por causa da sessão da Câmara. Eu estou certo ou a gente não deliberou isso na última reunião? Não estou ouvindo. Foi dito sobre a segunda-feira, mas combinou-se que, se não tivesse tema voltado à necessidade de estarmos presentes na Câmara, faria a reunião. Se fosse necessário ir à Câmara, a reunião passaria para terça-feira. Eu não lembro disso, não. Eu lembro da gente na verdade, que a reunião era para ter sido ontem. Então, vamos fazer o seguinte, que tá para cair. Então, vamos fechar, aí depois a gente abre para porque a gente a data não vamos jogar para depois. Vamos pegar esse assunto que nós estamos falando aqui. Ok. Mas eu acho relevante, tá? Mas anota aí, Pedro. Anotado. Vou derrubar então, a gente já volta. Abraço.